Na presença do Senhor a gente precisa estar bem, né? Nem sempre, mas a gente sabe que quando o Senhor se faz presente, a gente fica bem. Às vezes a gente entra não tão bem na presença, mas a gente sai muito melhor do que entrou, amém? Podem se sentar. É interessante ver como Deus age nas nossas vidas. Eu falo que cada vez que eu recebo essa missão de ministrar a palavra do Senhor, a gente fica numa grande preocupação, né? Porque falar do amor de Deus, falar da palavra, é uma grande responsabilidade. E aí a gente começa, meu Deus, o que é que eu preciso falar? O que é que o Senhor quer que eu fale? E eu comecei a prestar atenção no que Deus estava fazendo, no que Deus estava me falando, nos pequenos detalhes. E a gente percebe que quando a gente começa a prestar atenção, a gente ouve Deus falar. Na nossa correria do dia a dia, muitas vezes passa o dia, passa a noite, e a gente fala, meu Deus, e agora? Deus esqueceu de mim? Não. A gente que esquece de ouvir a palavra do Senhor. A gente que esquece de ouvir a voz de Deus. Então, quando eu recebo essa missão, eu fico atenta, né, no que é que Deus quer realmente falar com a igreja. E é interessante como o Senhor confirma aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Eu até então, ontem, eu fui dormir super tarde. Hoje eu acordei super cedo, na incerteza. Meu Deus, é isso, não é isso? Falo, não falo? E aí Deus vem confirmando. E quando eu cheguei aqui, ainda meio insegura no sentido de, será que é isso mesmo que eu preciso falar para a igreja? E aí, a filhinha da Márcia, uma graça, eu estava ali louvando, e ela pegou na minha mão. Ela nunca veio pegar na minha mão. E ela pegou na minha mão e olhou bem nos meus olhos assim, e apertou a minha mão. E aí eu comecei a chorar. Porque eu falei, meu Deus, é Deus falando, estou contigo. É isso. Então, são pequenos detalhes que a gente vê o amor e o cuidado do Senhor. E aí vem palavra, o pastor Renê, o pastor Rosélio, e como ele falou do coração, o Senhor sabe mesmo o que é que nós vamos falar antes mesmo de nós falarmos. Por quê? Porque Ele sonda e a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Por isso o Senhor sabe exatamente o que vai sair da minha e da sua boca. O que é que você tem alimentado no seu coração? E a palavra que o Senhor me deu é, cuidado com as suas palavras. Então, hoje, realmente o Senhor quer que nós cuidamos do nosso coração e tomamos conta daquilo que sai da nossa boca. Eu gostaria que vocês abrissem em Tiago 3:10. Tiago 3:10. Diz assim a palavra do Senhor: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. No livro de Tiago diz que a força e o poder da nossa língua são como chamas que provoca grandes incêndios em florestas ou como um animal impossível de ser domado. Isso está em Tiago 3, do versículo 5 ao 8. Então, tudo que nós falamos pode servir para abençoar ou amaldiçoar, tanto a nossa vida
quanto a vida daquele que está ao nosso redor. E se o nosso coração está repleto de maldade e de julgamentos maliciosos, então da nossa boca fluirá só o mal. Mas se o nosso coração estiver preenchido com a palavra de Deus, da nossa boca transbordará uma fonte de vidas. E é interessante quando a gente vê a facilidade que nós temos, eu me incluo nisso, porque é um processo dia após dia. A gente pedir ao Senhor que cuide da nossa língua. Como é fácil julgar quem está do lado. Como é fácil falar daquele que o pastor Renê mesmo falou, e eu falei, meu Deus, é isso mesmo que tem que falar. O pastor Renê falou que hoje ele está sem lente, e que ele passou hoje, então, se ele passou por alguém e não cumprimentou, foi porque ele não enxergou. Mas quantos já podem ter entrado aqui nessa manhã, julgando a vida dele? Nossa, o pastor passou e nem cumprimentou. A gente não sabe o que é que a pessoa está passando. A gente não sabe o que é que está acontecendo com a pessoa. E por que que a gente julga tanto? É fácil, né? A gente julgar, falar do outro. O que está faltando na minha vida, na sua vida, é ter um pouquinho mais de empatia. Se colocar no lugar do outro. E tentar entender, ao invés de criticar, de falar, é entender, Senhor, por que será? Será que aconteceu alguma coisa? Será que está precisando de ajuda? Eu acredito que ninguém faz algo ruim porque quer. As pessoas estão cegas espiritualmente. As pessoas realmente têm certas dificuldades, porque o inimigo cega o entendimento. Em Mateus 7, do 1 ao 5, se vocês quiserem abrir, vocês abram. Se não quiser também, só acompanhem. Mateus 7, do 1 ao 5, diz assim. Opa. Não julgueis para que não sejais julgados. Quem já ouviu essa frase? Quem já falou essa frase? Quando a gente ouve as pessoas falando alguma coisa de alguém, você fala, não julga para não ser julgado. E geralmente a gente fala isso quando a pessoa está falando coisa boa ou coisa ruim. Quando está julgando para o bem ou para o mal. Quando está falando mal. Geralmente a pessoa está, falando um monte daquela pessoa, você fala, cuidado, não julga para não ser julgado. E aí vamos entender aqui. Não julgues para que não sejas julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do seu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa palavra aqui, quando a gente lê, a primeira impressão é, não posso julgar. Não julgue para não ser julgado. E não, na realidade, na palavra do Senhor, também diz em João 7:24, não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Ou seja, eu não posso julgar? Posso. Desde que eu julgue pela reta justiça. Então, quando eu vejo alguém fazendo algo que não está agradando ao Senhor, eu posso falar para ele, olha, você não está certo, não é dessa forma. Pode? Pode. Então, quando a gente lê aqui, não julgais para que não sejam julgados. Na realidade, a ideia não é que a gente não pode fazer julgamento nenhum. A palavra não diz que não podemos julgar. Muito pelo contrário, nós temos
algumas passagens na Bíblia, como essa que eu citei para vocês, que nós devemos sim julgar segundo a reta justiça. Existe sim uma forma correta para julgar. O grande problema é que a gente aplica ao outro uma régua que não nos mede. Então é isso que o texto está combatendo, o julgamento hipócrita. Quantas vezes nós julgamos o outro, mas não queremos receber o mesmo julgamento. Então é esse julgamento que nós não devemos fazer. Quantas vezes julgamos pessoas como se fôssemos perfeitos? Quantas vezes nós falamos do outro e no fundo, você faz igual ou pior, ou já fez. E o amor de Deus já te alcançou e precisa alcançar Ele também. Então qual é o nosso papel? É julgar, meter o pau, falar daquilo que ele está fazendo de errado? Ou é julgar em amor? Eu trabalho num colégio e a gente está tendo grandes números de crianças com crise de ansiedade. E aí, em época de prova, tadinhos, dá até dó. A vontade de abraçar e levar para casa. Na sexta-feira, desceu uma menininha, 8º ano, não é tão menininha assim, mas a gente vê tudo criança, né? Aos prantos. Aí a coordenadora falou assim, o que foi? Meu pai vai me matar. Mas o que aconteceu? Eu tirei nota baixa. Quanto você tirou? 8. A coordenadora falou assim, mas é uma ótima nota. Não, meu pai vai me matar. Mas por que ele vai te matar? Primeiro, ninguém vai matar ninguém. Mas por que você está achando que 8 é ruim? Porque meu pai fala que eu tenho que tirar acima de 8,5. Gente, olha a crise de ansiedade que a criança está tendo. Porque ela tirou 8. Será que o pai é tão perfeito assim? Será que o pai sempre tirou nota alta na escola? Aí a gente vem com aquele discurso que eu já usei dentro da minha casa também. Você não faz nada da vida, só estuda. Eu recebia isso do meu pai também. Quantos aqui receberam? Você não faz nada da vida, só estuda. Você tem que tirar nota boa. É verdade. A Gabriele, a primeira vez que ela tirou uma nota baixa, ela tirou 3. E quando ela chegou em casa, falando que tinha tirado 3, ela estava meio temerosa. E aí a gente deu uma bronca nela. Gabriele, como assim? 3, filha, é muito baixa. E, não sei, e falou um monte. Repetimos a frase. Você não faz nada da vida, só estuda. Como que você tira 3? Passou, ela chorou. Mãe, eu também estou triste. Beleza. Mas a gente vê o nosso sentimento. Quando chegou próximo das próximas provas, o que aconteceu? A Gabriela entrou em pânico. Ela chorava antes de começar a estudar. Quando ela soube que ia chegar às provas, ela chorava. E aí minha mãe falava assim, Sheila, tem que levar a Gabriela no psicólogo. Ela está muito triste, ela vem aqui em casa, ela só chora. Ela está morrendo de medo das provas. Por que ela está morrendo de medo das provas? Porque os pais, quando aconteceu algo que não foi do nosso agrado, eu não perguntei para ela, filha, por que você foi mal? Eu só critiquei, eu só julguei. E aí ela chorava. E aí eu chamei ela, conversei com meu marido, e nós falamos, vamos pegar mais leve. Vamos entender por que ela foi mal? Porque senão agora ela só chora. Está desesperado. O que vai acontecer nas próximas provas? Ela vai mal. Ela não vai ter cabeça para fazer a próxima prova. E aí eu chamei ela e falei, filha, vamos lá. 3 é muito baixo. Mas a gente precisa entender por que é que você tirou 3. Foi porque você não estudou? Ou foi porque você não entendeu a matéria? Aí eu falei assim para ela, é normal às vezes a gente tirar, porque aí eu já fiquei com dó dela. É
normal a gente tirar a nota baixa, filha. Às vezes acontece. Eu já tirei nota baixa, seu pai já tirou a nota baixa. Mas a gente precisa entender o porquê. Foi porque você não estudou? Ou você não entendeu a matéria? E aí, conversei com ela. Então, não tenha medo. Mãe, eu não vou conseguir. Mãe, se eu tirar a nota baixa. Filha, você vai conseguir. Aí a gente virou a chave. Aí começou a profetizar na vida dela. Filha, você vai conseguir. Você é inteligente. Você pode. Estuda que você vai conseguir. Não precisa ter medo. Se você não conseguir nessa, você consegue na próxima. Você recupera. Se você precisar de ajuda, a gente está aqui. Aí conversamos. Aí todo dia, mãe, fica tranquila. Você vai conseguir. Aí foi nas provas. Hoje a Gabriele vai super bem nas provas. Super bem. E esses dias ela ainda chegou em casa e falou, mãe, eu tô triste. O quê? Ai, mãe, eu tirei 8. Filha, 8 é uma ótima nota. Não, mãe, a minha meta é 8,5 para cima. Aí eu falei para ela, glória a Deus. Capacidade você tem. Mas 8 já é uma nota boa. Então não precisa ficar se cobrando tanto também. Então, onde eu quero chegar com isso? Olha a diferença que faz um julgamento errado na hora errada. O que é que nós temos feito com aquele que está ao nosso lado? O que é que nós temos criado no coração daquele que está ao nosso lado? E, consequentemente, isso acaba atingindo a nós também. Se quem está do nosso lado não está bem, se você principalmente ama a pessoa, você não vai ficar bem. Então por que a gente lança tantas palavras ruins na vida de quem a gente ama? E segundo a palavra, amar o nosso amigo é muito fácil. Nós devemos amar também os nossos inimigos. Ou seja, nós devemos tratar bem todos. Amém? Só criticar, reclamar e julgar o outro o tempo todo no trabalho, em casa, nas amizades. Vocês já viveram do lado de pessoas que só criticam, só falam mal? Fica um ambiente tão pesado. Hoje eu aprendi uma estratégia. Sabe fone de ouvido sem fio? Eu levo para o trabalho. A hora que eu começo a ouvir muita crítica, falando, não sei o que não está me acrescentando nada, eu coloco louvor. Aí eu vou fazendo meu trabalho, louvando a Deus, para que aquilo não entre no meu coração. Porque senão daqui a pouco eu estou criticando também. Porque é tão gostoso, né, você falar, dar os pitacos também, né? Às vezes você nem conhece a pessoa, você está acreditando no que ela está falando. Então se ela começou a falar, você vai dar opinião em cima daquilo que você está ouvindo. E a outra não tem nem tempo de falar ao lado dela, coitada. Toda moeda tem seus dois lados. Isso a gente aprendeu, até por causa de ser líder de geração, de célula. A gente lida com muitas pessoas. E todo mundo tem problema. Só que antes de julgar, a gente quer sempre ouvir o outro lado. Porque sempre tem alguma coisinha que o outro lado também fez. Ninguém briga sozinho. Ninguém fica chateado sozinho. Amém? Como temos agido com as pessoas que estão ao nosso redor? Será que temos dado bons testemunhos? Será que temos sido boas companhias? Eu tenho vivido também momentos que tenho observado, né? As atitudes de muitas pessoas. E eu falo que eu luto dia a dia. Porque eu reclamo muito em casa, gente. Olha eu confessando pecado. Pecado confessado é perdoado. Eu reclamo muito em casa. Reclamo. Porque eu sou conforme. Não sei quantos de vocês sabem questão de perfil comportamental. Eu sou conforme. Então eu quero tudo certinho, tudo no lugar, tudo arrumadinho. E eu tenho 2 filhos de um marido que não é nada conforme. Então, para eles, se a toalha está de qualquer jeito, se o chinelo está no meio da sala, se a toalha eu já falei, né? Mas se o edredom está amassado, não importa. Se o fogão ficou sujo depois que cozinhou, não importa. E aí, qual o problema? E para mim isso... Então pensa, eu chego em casa do trabalho, eu só reclamo.
E aí, você começa a perceber que o ambiente fica muito ruim. Um dia o Davi falou para mim assim no carro, ele era menorzinho: mãe, do que você sorri? Aí eu: ué, filho, como assim? Mãe, do que você dá risada? Eu falei: ué, eu dou risada de um monte de coisa, filho. Você nunca viu a mamãe sorrir? Não. Aí eu: Davi, como assim não? Não, mãe, eu nunca vi você rir. Aí caiu minha ficha, eu falei: meu Deus, eu acho que eu estou sendo muito megera. Não que ele nunca tinha visto eu sorrir, mas ele me vê mais brava do que sorrindo. Porque eu chego em casa do trabalho, eu já chego assim, a hora que eu entro, assim, os olhos vai exatamente onde não deve. Então a hora que eu entro, eu já falo: meu Deus do céu, olha essa pia, olha esse chinelo. Eu já começo sem antes falar: oi, tudo bem, mas eu não consigo. Sou só eu assim? Não é difícil conviver com outras pessoas? É muito difícil. E essa palavra aqui é para mim também. Aliás, toda palavra que a gente ministra é o que eu peço: Senhor, fala no meu coração. Porque é muito ruim a gente subir aqui e ter que falar de algo que a gente não vive. Então, Senhor, fala no meu coração. E faz um tempo que eu já venho falando: meu Deus, eu tenho que ser mais tranquila. Meu Deus, cuida da minha boca, cuida dos meus sentimentos, do meu comportamento, que não é fácil. Então, dia após dia, nós precisamos pedir para que o Senhor tome conta da nossa boca. Foi no coração? Guarda para você, engole. Não profetiza. Porque eu vou continuar aqui falando e vocês vão entender por que eu estou falando para não profetizar. É interessante quando lemos em Gênesis, no primeiro capítulo, que começa a falar a respeito da criação do mundo, de todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Isso está em Gênesis 1, do 1 ao 3. Então, a criação de tudo foi através de palavras. Haja luz, haja firmamento, haja as aves do céu, haja os animais, haja você. A gente percebe que o Senhor nos deixou esse ensinamento, que através da nossa palavra nós vamos construir muitas coisas. As palavras são sementes e a terra só produz o que nela for semeado e segundo a sua espécie. Já que a terra não pode produzir se nela a semente não for lançada, a palavra de Deus é essa poderosa semente que faz nascer o que Deus quer e nasça segundo a sua espécie daquela semente. Então, a terra não pode falar: eu quero que agora nasça pé de laranja, se não foi semeado. Aquilo que nós semearmos é o que vai ser produzido. E é o que, consequentemente, nós vamos colher. Então, se tudo que a gente semeia, a gente colhe, a palavra é dessa forma. Ela é como semente. Tudo que a gente semear, tudo. Não tem injustiça da parte do Senhor. Quantas vezes a gente fala: ai, não sei porque eu estou passando isso. Não sei porque fulano está passando isso. É tão bom, a pessoa é tão boa. Eu não conheço o coração de vocês. Vocês não conhecem o que está dentro do meu coração. Eu posso ser uma pessoa aqui, outra pessoa dentro da minha casa. Aliás, é a melhor pessoa para vocês perguntarem quem é verdadeiramente, é o marido e a mulher. Que conhece exatamente quem você é. E mesmo assim, ainda tem muitas coisas que nem o marido e a mulher sabem o que está passando na cabeça do outro. Né? Quantos enganos, quantas situações. Então,
Deus não é injusto. O que você está passando, o que o outro está passando, o que o amigo, enfim. Ele com Deus. No fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe tudo que já aconteceu com a gente, tudo que a gente já pensou. Na palavra diz que aquele que fala que não tem pecado já está pecando. Então, claro que a gente busca, né? Fazer tudo o que é certinho. E quando eu ouvi essa palavra, meio que me confrontava. Porque eu sempre vim de uma família muito certinha. Eu nunca falei palavrão. Coisa antes de conhecer Jesus, enfim. Nós nunca falamos palavrão. Meu pai nunca permitiu. Eles falavam, mas meu pai tinha a frase: faço o que eu mando, não faço o que eu faço. E a gente cresceu assim muito certinha. Então, quando eu entrei na palavra, né, no conhecer Jesus, eu sempre busquei fazer certinho, mesmo porque o meu perfil busca isso, ser certinha, em horário, em tudo, em tudo. Sabe aquela coisa que não quero que ninguém fale de mim? Será que alguém está falando alguma coisa de mim? Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito. Porque a gente não pode se paralisar pelo que o outro está pensando. Claro que é importante você saber. Jesus teve uma parte aqui na Bíblia, que agora eu não sei exatamente a referência, mas que ele pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? Jesus queria saber quem é que está, o que as pessoas estavam falando dele. Então, é importante a gente saber, até porque, se nós queremos ganhar as pessoas para o Senhor, se nós queremos ganhar as pessoas para Cristo, se você for uma pessoa chata, que só reclama, só fala mal, não vive o que é pregado, alguém vai querer conhecer o seu Deus? Você já perguntou para os seus filhos quem é você? Como você é mãe, como você é pai? Já perguntou para o seu marido, para a sua esposa? Como você é, como mulher, como marido? Já não vale mentir. Aliás, o tratamento é justamente quando nós recebemos uma palavra que não nos agrada. É isso que vai fazer a sua mudança ou não. Você aceitar. Porque se o outro está falando, algo você está fazendo para ele ter essa percepção. Ele não vai ter uma percepção também se você nunca fez nada. Então, se o outro está falando algo que não te agrada, o mínimo é a gente parar um pouquinho para pensar e falar: o que será que eu fiz para que ele pense dessa forma de mim? O que é que eu posso melhorar para conviver? Amém? Deus não fica... aqui eu estou falando da palavra de Deus aqui em Gênesis, né? Então, quando ele viu... Ele pediu, né, que a terra era sem forma e vazia, que ele criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, quando Deus olha o caos, porque quando Deus criou, ele poderia ter olhado e falado: nossa, tem trevas. Nossa, é muito grande. Nossa, que difícil isso. Meu Deus não, né? Filho é Deus. O que será que eu vou fazer? E agora? Como que eu faço? Em nenhum momento Deus foca no caos. Muito pelo contrário. Ele fala: haja luz. Ele vai para a solução do problema. Problema todos temos. E é fácil a gente apontar o problema. Esses dias a gente viveu algo lá no colégio, que um pai foi estacionar, o outro morador da rua, não é pai do colégio, mas morador da rua, estava passando. Na hora que um vai estacionar, o outro quer passar, enfim, bateu. E aí a gente começou a pensar, porque tem um canteiro na rua entre uma mão e outra, e os pais acabam parando em fila dupla. Na hora de entrada e saída fica aquela muvuca, né? Um monte de gente. E aí a gente pensou: meu Deus, e agora, né? O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? E aí vieram me falar que os pais queriam ver as imagens para ver quem é que estava errado, quem não estava, o que tinha acontecido, enfim. E eu falei: bom, eu vou falar com os mantenedores do colégio,
Mas primeiro, vamos pensar numa solução. Porque não adianta levar só o problema. O problema é fácil apontar. A gente tem que pensar na solução. Eu falei, eu só vou falar com eles depois que eu pensei numa solução. Porque vou jogar no colo deles? E quantas vezes, né? A gente aponta o erro, mostra o que está errado, tá, mas e? Traz a solução. Isso faz toda a diferença. A gente pode fazer críticas construtivas? Sim. É bom? É. Desde que você seja participante da solução também. Não adianta a gente receber crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Então é tanta gente às vezes que quer dar crítica construtiva, mas na vida dela mesma nunca construiu nada. Então, viu alguma coisa de errado? Tem alguma sugestão? Ótimo. Vamos trabalhar juntos. Mas não julgue o outro sem antes ser participante também da solução. O que é que nós podemos fazer para que aquilo seja amenizado na vida da pessoa? Deus não fica toda hora descrevendo, pensando um tempo, passando um tempo descrevendo o caos. É assim, ou é assado, assim, assado. O que aprendemos com isso é que nós devemos imitar o Senhor. A gente passa mais tempo da nossa vida falando o que não está bom. A gente passa mais tempo da nossa vida descrevendo como dói. A gente passa mais tempo da nossa vida descrevendo como é confuso. A gente passa mais tempo da nossa vida criticando o cônjuge, o amigo, o patrão, os filhos. A gente passa mais tempo da nossa vida falando mal das pessoas, dos familiares, colegas de trabalho, do pastor, do líder, do irmãozinho da igreja, da irmãzinha da igreja. A gente passa mais tempo falando do outro do que de nós mesmos. Eu ouvi uma ministração que eu achei bem interessante quando o pastor... Eu ouço um monte de ministração, então assim, não lembro exatamente quem foi que falou, mas ele fala assim, que um dia ele estava na igreja e o mover estava sobrenatural. Aquele mover maravilhoso. E quando ele olha para o lado, o irmão parou de estar naquele mover, sentou e começou a mexer no Facebook. E ele pensou assim, meu Deus, como pode uma pessoa nesse mover todo, olhando no Facebook? E na hora Deus falou para ele assim, meu Deus, como pode uma pessoa nesse mover todo, reparando no irmão que está no Facebook? Vocês conseguem entender que é muito mais grave do que a gente imagina? Às vezes é um julgamentozinho que a gente nem percebe. Mas é fácil falar do outro. Então, a gente precisa cuidar da nossa vida, aquilo que nós temos feito. A gente gasta tempo valorizando, maximizando o caos, maximizando a dor, maximizando o problema, maximizando o abismo, a escuridão, a confusão. E sabe o que acontece? Isso vira uma verdade. Isso vira uma semente que é jogada em você mesmo ou nas pessoas que estão ao seu redor. Talvez as pessoas não te suportem mais por sua culpa, porque você reclama demais. Às vezes você chega numa rodinha, as pessoas saem. Nossa, acabou o assunto. Não, é porque você chegou. Tem situações que a gente acaba sendo chato. Quem aguenta ficar do lado, né, de uma pessoa que só reclama, só reclama, só reclama? O pior é que a pessoa que só reclama não percebe isso que só reclama. Então a gente precisa ter essa consciência, trazer à mente o que é que nós temos falado. Nós podemos gemer, podemos chorar? Sim. Mas nós não podemos ficar reclamando. Todo mundo tem seu dia mal, todo mundo tem situações difíceis. Mas tem que passar. Tem que passar, não ficar remoendo. Quem já ouviu falar? Não fale para o seu Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. É exatamente isso.
Problemas nós temos, situações difíceis nós vivemos, mas nós temos um Deus muito maior do que qualquer coisa e qualquer situação. Você joga demasiadamente sementes de discórdia, de confusão, de acusação, de divisão o tempo todo. Só sai mente que não presta da sua boca. E você quer que a terra do teu coração produza o quê? Os neurocientistas dizem que o nosso cérebro só faz as coisas pelas quais nós fomos treinados. E aí quando eu ouvi isso, né, quando eu estava estudando, eu falei, nossa, porque eles colocam assim, ó. Qual é o braço do blazer? Quando você vai vestir um blazer, qual é o braço que você coloca primeiro? Com certeza é sempre o mesmo. Se você coloca com direito, você vai sempre colocar com direito. Qual é o lado para se maquiar? As mulheres que se maquiam. Qual é o lado que você começa a maquiar primeiro? E, gente, verdade, eu sempre começo a maquiar meu olho direito para depois o esquerdo. Eu nunca consigo no esquerdo para depois o direito. Qual é o lado da barba que você começa a fazer primeiro? Qual é o lado da calça, quando você vai colocar a calça? Qual é a perna que você coloca primeiro? Com certeza, isso um dia você aprendeu. Quando sua mãe foi te ensinar, você não sabia. Quando era muito criança, a mãe vem com a roupa, a criança fica paradinha, ela não sabe o que faz. Aí a mãe que pega os braços e vai enfiando, certo? Desde bebê. Com certeza, o cérebro da criança aprendeu daquele jeito. Então, ele vai reproduzir e isso vai se tornar uma verdade para o resto da vida. É dessa forma que você vai fazer. Então, quando a gente dá um comando para o cérebro, é isso que ele vai fazer. Quando você faz repetidamente, esse comando se torna verdade. Hoje, os neurocientistas sabem que tudo que eu faço por repetição, o meu cérebro entende que é assim que tem que ser e vai ser. Quais são as palavras e o que você tem falado? Quais as sementes e o que está fazendo seu cérebro gravar como verdade? Ai, estou muito cansado. Ai, estou muito cansado. Ai, estou muito cansado. O que acontece? O cérebro entende. Desliga um pouco. Desliga um pouco, aí corpo, vai com calma. Aí você começa a sentir sono. Ai, que sono. Nossa, que sono. Você está vivendo aquilo que você está profetizando. O seu cérebro está entendendo. Isso é muito sério. No carro a gente veio falando alguma coisa que agora eu não lembro, que eu ainda falei assim, não, mas eu vou profetizar, porque por mais que eu não acredite... eu estava falando da palavra de hoje. E aí, meu marido falou assim, e aí, tá tudo certo? Eu falei, ai, tá. Aí eu falei para ele, eu vou falar sobre isso, sobre a palavra. Então eu vou profetizar que vai ser bênção, que vai ser uma bênção, que eu vou ser usada, é Deus que vai falar, não é através da minha pessoa. E aí ele falou assim, mas você tem que falar e acreditar. Eu falei, o importante, eu estudei isso. Os neurocientistas dizem, o importante é eu profetizar, por mais que eu não esteja acreditando agora, mas vai acontecer. Eu vou passar a acreditar naquilo que eu estou profetizando. Então eu vou profetizar que vai ser uma bênção. Quantas vezes vem coisas na nossa mente que você fala, ai, não vai dar certo. Não vou conseguir. Ai, impossível. Se você profetizar, realmente não vai acontecer. Vai ser impossível, não vai dar nada certo. Quando você profetiza, porque o seu cérebro não está sabendo o que está no seu coração, se você está crendo ou não. Ele vai receber um comando. E ele vai fazer com que o seu corpo haja conforme aquilo que você está colocando nele. Então, profetize palavras de bênçãos. Amém? Quer dizer que temos que fazer com que os problemas... Achar que os problemas então não existem? Os caos não existem? Claro que não, né, gente? A gente só tem que aprender com o Senhor, que a gente precisa jogar sementes de bênçãos sobre o caos. Não olhe para o problema, profetize a solução. Amém? E aí eu queria ler uma palavra aqui com vocês,
Mateus 12. Mateus 12, do 34 ao 37. A palavra do Senhor diz assim: raça de víboras. É forte, né, gente, essa palavra? Por isso que eu fiquei tanto na decisão se eu falo ou se eu não falo. Porque é muito difícil, né? A gente geralmente quer ouvir o que é bom. Ah, eu sou uma bênção, eu consigo tudo, eu posso tudo, Deus vai me abençoar, Deus vai, né? Mas é difícil a gente ouvir quando a gente está errado. É difícil a gente falar, eu preciso melhorar. É tão difícil a gente aceitar uma crítica, mas é isso que a gente tem que aprender, né? Mateus 12, 34 até o 37 diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, a nossa justificação ou a nossa condenação perante o Senhor está nas nossas palavras. Nós é que decidimos para onde é que nós vamos, o que é que nós queremos viver, onde é que nós vamos querer estar. Quando a gente lê essa passagem, aumenta muito a nossa responsabilidade diante de tudo aquilo que falamos. Então nós precisamos abastecer o nosso coração daquilo que é bom, daquilo que agrada o coração de Deus. Esteja atento, alerta às suas próprias palavras e às palavras que os outros estão lhe dizendo. Mas como eu disse, né? Cuidado com o que lançam sobre a sua vida. Lançar alguma palavra de destruição, alguma palavra de maldição, repreenda em nome de Jesus. Não recebo. Ah, porque você está muito velha para fazer uma faculdade. Eu não recebo em nome de Jesus, nunca é tarde para recomeçar. Ah, você é lerda, hein? Em nome de Jesus eu sou rapidinha. Nossa, você é um zero à esquerda. Não sou. Eu sou bênção na presença do Senhor. O Senhor te fez perfeito. Você pode, você consegue, você é capaz. Comunique apenas aquilo que Deus aprova. Transmita palavras de vida. E lembre-se, a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu espero que essa palavra tenha tocado ao seu coração, assim como tocou o meu, no sentido de um grande despertar, um grande avivamento. A gente tem visto, que a gente tem vivido, né? Tempos de avivamento, onde o Senhor realmente quer derramar o Espírito, que o Senhor quer derramar a presença dEle em nossos corações, nas nossas vidas. Mas como que Ele vai derramar se a gente não deixa? Se a gente está sujando a nossa casa interior? Às vezes a gente ouve palavras como: nossa, no tempo de Jesus, os discípulos, as pessoas estavam ao lado de Jesus, viam tudo acontecer, milagres acontecerem, e mesmo assim se desviavam da presença do Senhor. Isso é um julgamento. Por quê? Você pode ter passado por milagres, você pode ter passado por situações onde Deus agiu na sua vida, que você sabe que só
Deus para ter feito isso na sua vida, sua família restaurada, o seu emprego, enfim, tantas coisas acontecem na nossa vida que a gente fala, uau, foi Deus. Porque se não fosse Deus não teria acontecido. E mesmo assim, tem momentos na vida que a gente dá uma esfriada. Aconteceu na sua vida e dá uma esfriada. Então por que a gente julga o outro? Vamos julgar a nossa vida. Vamos buscar aquilo que é melhor. Porque a partir do momento que a gente se torna pessoas agradáveis, pessoas que falam do amor de Deus, pessoas que profetizam aquilo que está na palavra, aí sim as pessoas que estão ao redor falam, uau, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer quem é que traz essa tranquilidade. E a gente consegue trazer as pessoas para a presença do Senhor. O nosso maior objetivo é a salvação. E como a gente faz para trazer pessoas para serem salvas? Falando daquilo que é bom. E o nosso coração precisa estar cheio de coisas boas. Então, cuidado com o que vocês ouvem, cuidado com o que vocês recebem como palavra. E tomem esse cuidado também com quem está ao lado de vocês e para vocês mesmos. Amém? Vamos orar? Vocês têm um louvor aí? Glória a Deus. Fechem seus olhos. Coloquem na presença do Senhor aquilo que você sabe. O que é que tem te incomodado? Onde é que você tem mais murmurado? Onde é que você mais tem falado palavras que não têm agradado ao Senhor? Às vezes para a sua vida mesmo, às vezes para a vida do seu filho, às vezes para a vida do seu pai, do seu marido, do seu irmão, da sua esposa. Você sabe, é você e Deus. Peça para que o Senhor entre. E é dia após dia, todos os dias, ore ao Senhor, para que o Senhor possa entrar na sua vida e que esse comando que já foi dado para o seu cérebro seja desfeito. Quanto mais nós profetizarmos coisas boas, mais o nosso cérebro vai profetizar coisas boas. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, neste momento nos colocamos na Tua presença, Senhor. Venha, Santo Espírito de Deus, toma conta da nossa mente, dos nossos sentimentos, Senhor. Oh Pai, que possamos ter atitudes segundo a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Venha, Senhor, com o Teu bálsamo, Senhor. Coloque, Senhor, aquilo que é certo, as palavras certas em nossas bocas, tanto para a nossa vida, quanto para a vida daqueles que nos cercam, Senhor. Que possamos profetizar somente aquilo que é bom. Nos perdoa, Senhor, porque até hoje temos profetizado, falado, maldizemos às vezes nossos irmãos, pessoas, nossas vidas. Nos perdoe, nos proteja, nos livre de todo e qualquer mal, de todo julgamento, Pai. Tudo aquilo que já recebemos como julgamento caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. Eu posso aquilo que o Senhor diz que eu posso. Eu tenho aquilo que o Senhor diz que eu tenho. Eu não sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou, Pai. Que eu possa crer que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim, Senhor, eu vou viver. Derrama da Tua unção, do Teu poder, da Tua autoridade, Senhor. Venha, Senhor, enchendo nosso coração de palavras boas, palavras de afirmação, ó Pai. Palavras, Senhor, que vai agregar ao outro, Senhor, e à nossa vida. Nos ensina, Senhor, a caminhar contigo. Nos ensina, Senhor, cada dia sermos melhores para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Obrigada, Jesus, que sabemos que o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados. Tudo aquilo que cometemos, Senhor, tudo aquilo que fazemos, ó Pai, já foi perdoado, Senhor, já fomos libertos. Já foi, Senhor, esquecido e lançado no mar de esquecimento, ó Pai.
Nos ensina a cada dia a sermos melhores, ó Pai. Que possamos ter o verdadeiro arrependimento de todas as atitudes, Senhor, de tudo aquilo que já fizemos, ó Pai. Aquilo, ó Pai, que vem na nossa mente, que não saia pela nossa boca, que na nossa mente já possa ser repreendido e quebrado em nome de Jesus, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, porque sabemos que somos privilegiados de poder ouvir a Tua palavra, estar na Tua presença, Senhor. Traga, Senhor, mais vidas, que possamos ser instrumentos, possamos ser espelhos, ó Pai, para trazer outras vidas para conhecer a Ti, ó Pai. Que a nossa vida possa ser um testemunho vivo da Tua palavra. Oh, aleluia, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Obrigada por essa manhã, obrigada por cada vida que está aqui hoje, obrigada por cada família aqui representada. Entra, Senhor, com a Tua provisão, com a Tua, Senhor, mãos sobre cada vida, e que possamos encher os nossos corações de coisas boas, de coisas agradáveis, e daquilo que o Senhor quer que profetizamos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais
palmas louvam ao Senhor. Como é bom sentir a presença do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. Você gosta de estar aqui na presença do Senhor? A sua casa pode ter essa mesma presença. Começa de você. Eu amo estar na igreja, mas quando eu chegar na minha casa, não, a sua casa é um pedacinho do céu. Sua casa também pode ter essa mesma presença. Por que é que muitas vezes a gente acha que a presença do Senhor a gente só encontra na igreja? Você pode ter a presença do Senhor na sua casa, no seu trabalho. Não importa o que os outros, porque a minha mãe, porque o meu marido, porque o meu filho. Não, é você. Comece por você. Comece por você. E o seu ambiente vai mudar. Amém? Gostaria aqui de saber se tem alguém aqui em nosso meio que gostaria de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Na realidade, o Senhor nos aceitou primeiro. O Senhor nos escolheu. Ele morreu na cruz por mim e por você. Nós só precisamos falar: eis-me aqui. Eu quero que o Senhor faça morada no meu coração. Eu quero que o que o Senhor tem preparado para a minha vida, eu possa viver. Todos que estão aqui, com certeza, conhecem o Senhor, já ouviu falar de Jesus. Mas a Bíblia diz que nós precisamos confessá-lo, convidar Ele para entrar em nosso coração publicamente. Um dia eu fiz, a grande maioria daqui já fizeram. E eu gostaria de saber se tem aqui alguém hoje que gostaria de convidar, que nunca fez isso. Gostaria de convidar ao Senhor para entrar no seu coração. Podem levantar a mão. Eu vou orar por você. Amém? Todos já aceitaram a Cristo? Amém? Tem alguém aqui que já fez isso uma vez, mas por algumas situações acabou dando uma afastada da presença do Senhor, e que hoje gostaria de retornar aos caminhos e falar: Senhor, errei, pecado confessado é pecado perdoado, mas entra no meu coração, Senhor, me ensina novamente. Tem alguém aqui nessa condição hoje que gostaria de voltar aos caminhos do Senhor? Amém? Glória a Deus. Fico feliz. Todos aqui estão debaixo da presença do Senhor. Estão com a presença aí do Senhor, ó. Leve para casa essa presença. E para todos que estão ao seu redor. Vem aqui, você. Deus abençoe vocês. Uma semana maravilhosa, de muita unção. E eu gostaria de fazer um desafio aqui com vocês. Vamos fazer essa semana só de palavras de bênção. Quem topa o desafio? Amém? E aí eu quero que vocês me contem, durante os cultos, o que é que tem mudado na sua vida. Só palavras de bênção. A hora que vir um julgamento, a hora que for falar algo que você sabe que não é de Deus, fecha a boca. Senhor, perdoa. Sai de perto das pessoas que estão falando algo que não agrada ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana tão extraordinária, por esse simples gesto, que você vai fazer isso pro resto da sua vida. Amém? Não é fácil, mas a gente tem que lutar contra a carne. Eu falei, já era. Não deixe o inimigo roubar sua bênção. Meu Deus, falei, Senhor, me perdoa. Continua no propósito. Não deixe o inimigo roubar a sua bênção. Amém? Deus abençoe, amo vocês. Hoje às 18h30 tem o culto da noite. Você que tem filho, né? Eu, por exemplo, vou ter que voltar à noite.
eu tenho que acompanhar a preletora, né? E também tenho que buscar o meu menino que foi nesse acampamento aí de crianças, amém? Estenda a sua mão, vamos abençoar o seu dia, a sua semana, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós sabemos que o teu amor, que excede a todo tempo e espaço, desde o seu alto e sublime trono, é derramado sobre as nossas vidas. E nós te agradecemos, porque este amor nos alcançou através da graça que Jesus nos dá, meu Deus. Obrigado por Jesus e pela salvação através dele, meu Deus. E que teu Espírito seja derramado sobre a tua igreja, hoje, até a sua volta, para a glória do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Uma excelente semana para você. Em nome de Jesus.